Atrás, eu cheguei com minha família pela primeira vez numa casa espírita e fui extremamente bem recebido. Eu fui acolhido com todo amor e carinho, não só pelos mentores, mas as pessoas que fazem de uma casa espírita uma extensão da nossa casa, uma extensão dos braços de Jesus. E hoje a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando os ensinamentos do Cristo através do Evangelho, os ensinamentos dos Espíritos superiores que nos trouxeram essa doutrina tão consoladora. É uma grande honra, é uma grande alegria. O meu coração se expande nessa oportunidade que eu tenho de conversar com vocês daquela riqueza, mas daquela riqueza que os ladrões e as traças não minam e não roubam, aquela riqueza que nos acompanha mesmo após o nosso desencarne. E antes do início, eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores dessa casa, a Sandra pelo convite, ao meu irmão Roberto, todas as pessoas que trabalham aqui. É um grande conforto e uma grande alegria chegar nessa casa e ver que está tudo preparado com tanto carinho para que a gente possa preocupar somente com a divulgação da Boa Nova. A minha gratidão a todas as pessoas que hoje eu faço parte, com grande alegria, como um trabalhador de última hora dessa casa. Não poderia deixar de agradecer também todos os mentores espirituais que nesse momento trabalham no coração de cada um de nós. Muito obrigado aos mentores pela permissão de estar aqui com vocês, trazendo esse tema tão importante, onde poderemos juntos fazer grandes reflexões. Caso algum irmão ou alguma irmã tenha alguma dúvida, pode levantar a mão e fazer os seus questionamentos ou complemento de alguma coisa que ache importante. Nós estamos aqui em uma palestra, mas também em um bate-papo, trazendo aí a nossa vivência dentro do Evangelho e compartilhando com vocês os temas que Jesus nos trouxe com tanta clareza e os Espíritos superiores. Hoje o tema que a gente vai conversar é muito interessante. A gente vai falar sobre as provas da riqueza e da miséria. Um tema ainda muito pouco compreendido por todos nós, mesmo depois de mais de 2000 anos que o Cristo esteve aqui conosco. Um dos maiores motivos das dúvidas, da falta de fé dos nossos irmãos é exatamente esse questionamento. Por que alguns irmãos vêm com tanta opulência, vêm com tanta coisa, tanto benefício como uma parte financeira, saúde nessa encarnação, e outros vêm com tanta dificuldade, tem que lutar o dia a dia ali para poder ter o seu sustento? Será que existe uma injustiça por conta do nosso Pai, de Deus? Eis esse questionamento. Por quê? Alguns têm saúde, têm acesso à educação, nunca faltou um prato de comida, tem um banho quente, tem um sítio, uma casa de passeio, e alguns irmãos lutando ali para poder pagar a conta de água, a conta de luz, para ficar livre dos vícios ali, uma luta constante. Será então que o nosso Pai trabalha com uma divisão desigual? Uns nascem de uma maneira, outras nascem de outra, mas qual que é a resposta para isso? Por quê? E esse questionamento traz muitos dos nossos irmãos a desistir da fé. Eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, não existiria sofrimento. Crianças não passariam fome. Mulheres não seriam violentadas. A guerra não aconteceria. Crianças e senhores caminhando no deserto. Mas por quê? Qual seria a resposta? Eu já questionei meu pai algumas vezes também. Até que os caminhos da sabedoria, da verdade que o Cristo veio nos trazer, nos traz algumas respostas. Em 1857, através do Allan Kardec, nos foi trazida uma doutrina, chamada doutrina dos Espíritos, onde nós chamamos de Espiritismo, onde algumas verdades nos foi trazido, como a pluralidade das existências. O que é isso? A gente não tem somente uma vida. Nós temos várias existências. A pluralidade dos mundos habitados. Existem várias moradas na casa do nosso Pai.
a imortalidade da nossa alma. Nós não somos somente esse corpo físico. Nós somos um espírito imortal e passamos por várias experienciações em nossa existência. Porém, nós não aceitamos. Nós não compreendemos. E muitas das vezes, quando eu converso sobre esse assunto dos meus irmãos, meu irmão, Deus é puro amor. Não existe injustiça. Nós nos tornamos vítimas do infortúnio porque nós não temos resignação. É como se nós nadássemos contra a maré sempre. Nadar contra a maré e ver que a gente não está saindo do lugar. E a gente ainda assim insiste em nadar contra a maré. E por muitas vezes cheguei próximo aos meus irmãos, pessoas próximas a mim, e falei, meu irmão, levanta a cabeça, vamos lutar, vamos ter aceitação. Porque Deus é bom o tempo todo conosco. Se caso existe alguma pedra no seu caminho, é para a sua evolução. Aquela derrocada financeira, aquele vício que apareceu, aquele filho doente, aquele filho difícil, uma doença que bateu na porta, tudo tem um propósito em nossa vida. Mas nós não aceitamos. E quando eu falei isso com os meus irmãos sobre pluralidade nas nossas existências, a primeira coisa que eles disseram era isso. Não, isso não existe. Ou seja, muitas das vezes, nós não queremos receber a verdade. É muito mais cômodo eu dizer que o governo está ruim, por isso o meu salário está ruim, por isso a minha empresa não consegue caminhar. É muito mais fácil dizer, que grande azar que eu estive, eu estou doente. Isso é hereditário, vem dos meus avós, dos meus pais. Será que é isso? É muito mais fácil nos tornar vítimas das circunstâncias do que assumir a verdade e começar a compreender. A primeira coisa que eu falo para os meus irmãos cristãos é perguntar por quê? Por quê? Isso me fez buscar muitas respostas. E elas não vieram de imediato, tive que pesquisar, procurar, participar de palestras, de estudos, de cursos como essa casa abençoada dá. Mas eu quis saber a verdade, porque é muito mais cômodo eu chegar e dizer, não, é um infortúnio, eu sou um azarado, a vida está pesada demais, a vida não vale a pena. Eu digo a todos meus irmãos, a vida vale muito a pena. Recém-desencarnado, nosso irmão Divaldo Franco, ele nos trouxe uma informação que hoje nós somos aproximadamente 7 bilhões de espíritos encarnados aqui nesse reino. Cada um de nós encarnados aqui com um planejamento encarnatório. O que se faz necessário para a gente poder evoluir. Porém, são aproximadamente 28 bilhões de espíritos que revezam, encarnando do nosso orbe. 28 bilhões de espíritos, sendo que apenas 7 têm a oportunidade de estar aqui, aproveitando essa encarnação para que a gente possa evoluir. Porém, a grande maioria enterra o seu talento, como Cristo veio nos ensinar. Todos nós recebemos um talento, um propósito em nossas vidas. Mas muitas das vezes achamos melhor, então, reclamar. Se estamos na provação da riqueza, reclamamos. Se estamos na provação da miséria, da pobreza, reclamamos. Nunca está bom. Nunca aceitamos. Eu vou contar uma história para vocês extremamente interessante, que eu ia falar mais no final, mas vou falar agora, porque eu passei por essa situação. Quando jovem, eu fui muito bom jogador de futebol. E eu tinha um sonho em ser um jogador de futebol quando mais jovem. Porém, a educação do meu pai falou, meu filho, eu venho de uma família extremamente humilde. E a única coisa que eu consigo dar a vocês é a educação. Vocês vão ter que estudar. Pai, mas eu quero ser jogador de futebol. Não. Vocês vão ter que estudar. Eu falei, perfeitamente, pai. Então vamos seguir esse caminho que o Senhor nos deu. Então não pude ser jogador de futebol, mas esse sonho ainda não findou. Eu sei que eu tenho várias existências e ainda poderei ser jogador de futebol, apesar que hoje eu não estou ganhando nem do meu filho, que é pequeno mais. A idade está chegando. Porém, eu conto para vocês uma história de um jogador de futebol também jovem, que o sonho de todo jogador de futebol é ir para a Europa, jogar nos grandes clubes da Europa, porque a opulência financeira, o valor do salário é realmente muito alto e muito perigoso.
E esse jogador, ainda jovem, vai para a Europa jogar num grande time da Europa, como o Real Madrid, como o Barcelona, recebendo um salário que ele nunca tinha visto em sua vida, um salário gigantesco. E já havia alguns amigos brasileiros que jogavam nesse time. Ele começou a jogar bem, se destacar, não vou citar nomes aqui, e ele então realizou um dos seus sonhos e comprou uma Porsche. Para quem não conhece, Porsche é um carro caríssimo, um carro muito bacana, desses esportivos, tipo a Ferrari. E ele chega então na casa de um dos jogadores mais experientes do que ele, chegou com a Porsche. E bateu na porta, todo orgulhoso, querendo mostrar a Porsche. Ele bate na porta, aquele jogador mais antigo abre a porta e olha aquele carro e ele diz: vim te mostrar a sua Porsche. E aquele jogador mais antigo diz assim para ele: você só vai entrar aqui depois que você trocar esse carro. E o jogador mais jovem ficou sem entender. Por quê? Comprei um carro bacana, eu estou feliz, eu tenho um salário bom. E nisso ele entrou e ele teve que ir embora. E ele passou várias mensagens para esse jogador mais velho e ele não respondia. Até que um dia ele falou: então não vou ficar com esse carro não. Vou voltar para um carro mais comum. E ele pegou um carro mais comum e voltou até a casa desse jogador famoso. Aí bateu novamente na porta, esse jogador famoso, mais antigo brasileiro, abriu a porta. A primeira coisa que ele fez foi olhar se ele estava na Porsche. Ele não estava na Porsche, ele estava num carro mais humilde. Ele foi e abriu a sua casa, num condomínio, para que ele pudesse entrar. E entrou e deu um abraço, ficou muito feliz, mas ele questionou, aquele jogador mais jovem falou assim: por que eu não posso ter uma Porsche? E aquele jogador mais velho disse assim: não cometa o mesmo erro que eu fiz. Você comprou uma Porsche, mas me fala como é que está a sua família lá no Brasil. A sua mãe está bem, seu pai está bem, eles trocaram de casa, eles têm um alimento à mesa todos os dias, a sua família, ou você esqueceu todos os seus valores? Percebem como é difícil a provação da riqueza? Como a gente esquece facilmente de todos os nossos valores? Será que eu estaria preparado para ser um jogador de futebol, morar na Europa e receber um salário muito maior do que eu recebo hoje? Eu falo com vocês que provavelmente eu não estaria aqui com vocês, não estaria com minha família, não estaria com essa felicidade, essa paz que contempla o meu coração hoje. Não que não tenha tempestades, sempre vai ter. Mas isso é muito importante. Isso é muito importante. E a outra história é o seguinte: como eu falei inicialmente, eu venho de uma família muito humilde, gostava muito de futebol. E existia um treino muito interessante entre os meus amigos. Existia um aglomerado, que algumas pessoas chamam de favela, não tem vergonha nenhuma em falar isso. E existia pessoas que moravam ali, que trabalhavam o dia inteiro e à noite davam aula para aquelas crianças que estavam ali na favela, sem ganhar nada em troca. Olha a oportunidade, em vez de você reclamar, de você ir para o mau caminho, de você fazer um ato de caridade para aqueles que estão começando a caminhada. É o que Jesus fez conosco. Jesus não vem nos salvar, Ele vem nos mostrar o caminho. Quando nós estávamos assentados em trevas, como diz o nosso evangelista Mateus, Jesus veio e abriu mais uma porta. Meus irmãos, não existe somente este caminho, existe um outro caminho, onde Ele nos mostrou o caminho da felicidade, o caminho das bem-aventuranças, o caminho pelo qual se vence pela humildade, pela dor de passar pelas suas provações sem recuar, pela mansietude, quando alguém te agride, quando alguém te fala mal, te bate na face direita, você dá a face esquerda também. Ou seja, quando alguém te trata mal, quando alguém te buzina, te reclama, e você está ali, está tudo bem. Alguém te trata mal, você não trata da mesma maneira, você começou a compreender, expandir a sua consciência de como as coisas devem funcionar. É assim que nós vamos evoluindo, vamos expandindo a nossa consciência, vamos ajudando a espiritualidade a trabalhar conosco, a nos auxiliar, até chega um momento que nós viramos instrumento da espiritualidade. A gente começa a ajudar também, porque se alguém quer ver Deus, eu lamento informar, mas não vai ver, porque você vai ver Deus no meu próximo, no meu irmão que está aqui, no meu irmão que está aqui. Eu vejo Deus, eu vejo uma centelha divina em cada um de vocês. Este sim é Deus. E quando você se conectar com a fonte, você vai sim sempre servir o próximo.
A gente coloca Deus numa distância muito grande, um senhor de barba que fica ali aguardando para julgar os seus irmãos. Não, esse não é o nosso Pai. O nosso Pai é aquele que tem uma centelha dentro de cada um de nós, que quando a gente faz uma boa ação, quando a gente serve o próximo, ali eclode dentro do nosso coração os valores do amor e caridade. Nós tivemos há 2000 anos atrás um avatar, um espírito de uma evolução que a gente ainda não é capaz de compreender. Em aramaico ele chamava Yeshua HaMashiach, mas foi conhecido por todos nós como Jesus Cristo. Ele nos trouxe alguns ensinamentos que transcendem todas as gerações. E a primeira delas, ele resumiu todas as leis e os profetas. Ele falou que nós devemos amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É o primeiro mandamento que ele diz. E quando ele diz amar a Deus, se você procurar um Deus fora de cada um de nós, você não vai encontrar. Eu repito, eu consigo ver Deus, uma centelha divina, em cada um de vocês aqui. Não só vocês, nós encarnados, como os nossos irmãos desencarnados também. E eis o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então significa que o segundo mandamento é amar o nosso próximo? Não. É nos amar primeiro, para depois amar o nosso próximo. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você precisa cuidar do seu corpo físico, cuidar do seu corpo espiritual, buscar um trabalho, buscar a sua renda, cuidar da sua família, aprender os valores morais que o Cristo vem nos trazer, que a espiritualidade vem nos trazer, ou qualquer caminho que você escolha se encontrar. Nós estamos aqui hoje no Espiritismo, mas tem irmãos que vai no budismo, vai no hermetismo, vai na igreja católica, evangélica. São vários caminhos. Jesus é um caminho muito seguro que eu indico a todos. Mas existem vários caminhos que nos leva ao nosso objetivo, à evolução, à iluminação, a servir. Este é o objetivo. Então, quando ele diz amar o próximo como a nós mesmos, a gente tem que aprender a nos amar, a cuidar de nós, a trocar os vícios por virtude, sem nenhum julgamento. Não importa. Ninguém impede para que entre nessa casa e sente nessas cadeiras quem não tenha vícios, muito pelo contrário. Seja muito bem-vindo quem tem problemas aqui em sua família, tem vícios, tem problemas com sexualidade, tem problema com drogas, não importa, aqui não existe julgamento. Aqui existe a mensagem para que as pessoas possam despertar e seguir os seus caminhos. Esse é o cristianismo. Não existe ninguém, a não ser cada um de nós, que há de encontrar os nossos caminhos de salvação. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito interessante. A gente começa a entrar no tema que a gente vai conversar hoje. Há mais de uma década atrás, eu venho fazendo estudos muito profundos sobre espiritualidade, sobre o cristianismo, sobre o espiritismo, e encontrei muitas respostas. Mas durante 2 anos nessa minha caminhada, eu parei e participei de reuniões mediúnicas. Vocês já ouviram falar dessa reunião de comunicação com os espíritos? Quem não ouviu falar, eu não vou poder aprofundar, mas faça uma pesquisa sobre reuniões mediúnicas. Eu fiquei 2 anos estudando e participando de reuniões mediúnicas e tive uma experiência maravilhosa. Me acrescentou muito sobre isso. Tinha os nossos irmãos médiuns, que significa, fazem a mediação médium, a mediação entre o plano físico e o plano espiritual. E eu trabalhava como um esclarecedor. Eu conversava com todos os espíritos ali que se manifestavam através da espiritualidade. E falo com vocês com uma segurança muito grande. O sofrimento do lado extrafísico, do lado de lá, dos nossos irmãos desencarnados, é muito maior do que o nosso aqui. E por muitos motivos relacionados ao tema que nós vamos falar hoje também. Eu aprendi algumas lições que eu compartilho com vocês durante esses 2 anos assíduos nessas reuniões, que me acrescentou bastante. A primeira coisa, disciplina. A disciplina. A segunda coisa também muito importante é o respeito.
você aprende a respeitar. A respeitar todos os irmãos que estão ali comunicando. Você aprende a ouvir. Na maioria das vezes, aqueles irmãos que estão ali comunicando passaram meses, anos, décadas sem poder se comunicar com ninguém. Vocês imaginam o que é isso? A vontade de se expressar, de falar? Quando Jesus fala ouvidos para ouvir, isso não só dos desencarnados, mas também os encarnados, percebem que às vezes a gente não deixa as pessoas falar, a pessoa coloca uma coisa no grupo do WhatsApp, a gente já está respondendo em cima, coloca alguma reflexão nos grupos sociais, Facebook ou então Instagram, a gente já vai lá e já responde direto. Ouvir é muito importante. A terceira coisa, aqueles irmãos que se manifestam nas reuniões mediúnicas com muito sofrimento, eles têm o primeiro passo em sua jornada de redenção com a justiça divina, o arrependimento. Qualquer um de nós, encarnado ou desencarnado, o primeiro passo para a nossa mudança é o arrependimento. Eu arrependi disso que eu faço. Não precisa nem falar qual que é seu problema. Se você se arrependeu, independente do que seja, não existe idade para isso. Você traçou o primeiro degrau da sua redenção espiritual. O primeiro caminho. Nós já ouvimos falar aqui, trazido pelo nosso irmão André Luiz, sobre o umbral. Muitos irmãos lá perdidos, aguardando uma oportunidade. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Acabou. Eles chegam na nossa reunião mediúnica extremamente tristes, desacreditados da vida, arrependidos daquilo que eles fizeram. Porém, o segundo passo entra a nossa parte, o amor incondicional. Não importa o que você fez. Já peguei muitos espíritos extremamente complicados, com ações difíceis de aceitar se a gente julgasse, mas ali não existe julgamento, assim como Cristo fez conosco há 2000 anos atrás. Não existe julgamento, o amor tem que ser incondicional. E o segundo passo depois da redenção é o auto-perdão. Não importa o que você fez, se perdoe para a nova caminhada. Ah, mas eu fiz isso. Muitos espíritos, eu fiz muita coisa ruim, não existe perdão. Existe sim. Mas não espere perdão de ninguém lá de fora, perdoe você primeiro. Esse é o segundo caminho para a redenção. Se perdoe, sinta capaz de caminhar novamente, independente do que você tenha feito. Eu falo isso não para nossos irmãos aqui encarnados, mas para todos aqui presentes. Auto-perdão, você é capaz. O mestre vem nos dizer que não existe ninguém melhor do que ninguém, são apenas provações diferentes. Apenas provações diferentes. E o terceiro passo é a expiação. O que significa isso? Arrependi, auto-perdão, eu vou nascer de novo. Vou ter a oportunidade de nascer de novo e reconquistar aquilo que eu perdi muitas das vezes em outras encarnações. Eu vou ter a oportunidade de nascer de novo. E todo o mal que eu fiz, eu pagar com bem. Suponhamos que agora estou falando com você sobre o Evangelho do Cristo. Será que eu sou um espírito adiantado, um espírito de luz? Ou eu usei as minhas palavras, o dom de conversar, levando meus irmãos para o abismo em encarnações passadas? Isso pode ter acontecido. E eu tenho a oportunidade aqui agora de expiação, de conversar com vocês e encher o coração de vocês de esperança. Percebem? Como nosso Pai é justo, é puro amor. E depois então que nós nascemos de novo, nós buscamos o quê? A redenção, a liberdade. Eu estou livre daquele peso que caminhou comigo durante anos, décadas, séculos ou até mesmo milênios. Esse é o amor do Pai. Não importa o tipo de provação que a gente está passando. Eu vou contar aqui sem falar sobre nomes, nem trazer energia de alguns irmãos que se apresentaram nessa reunião, que fala sobre o tema das provações de riqueza e de miséria. Eu recebi um fazendeiro muito rico, dono de terras, na época do feudalismo, ou seja, há muito tempo atrás. E ele estava extremamente arrependido e triste porque ele tinha tudo, uma riqueza muito grande, terras, fazendas, podia ter uma vida extremamente confortável, aproveitar, buscar espiritualidade. Mas por ganância, ele chegou a matar alguns irmãos com o objetivo de ganhar mais terra, mais terra, mais terra, mais terra. Matar, exatamente, mandar matar. Naquela época era muito comum. Você mandava matar.
Ah, o pessoal invadiu sua terra aqui, manda os capatazes lá matar. Será que a culpa é dos capatazes ou de você que tinha o conhecimento e mandou matar? Era uma pessoa instruída, que estava passando por uma provação de riqueza, que você poderia usar aquela riqueza de forma muito melhor. Não estou falando para você não aproveitar, não. Aproveite o máximo possível, seja feliz, conquiste aquilo que você sempre sonhou, mas sempre ajude. Esse irmão estava muito triste, ele teve uma dificuldade muito grande de se perdoar para nascer novamente. Provavelmente, quando ele nascer novamente na carne, ele não vai ter essa oportunidade de ter uma fazenda gigante. Talvez ele tenha uma terrinha pequenininha no interior, lutando cada dia para poder tirar da terra o seu sustento. Isso é a redenção. Isso é o amor. Você vai de uma prova de opulência, de riqueza, para uma prova de miséria, de pobreza, mas extremamente feliz. Você está ficando livre de um peso muito grande em sua caminhada. Esse foi um dos irmãos que apareceu por lá. O outro irmão que apareceu por lá era uma irmã. Ela passava pela prova da pobreza. Porém, aquilo que eu falei com vocês inicialmente, ela nadava contra a maré, ela não aceitava, não tinha resignação, que é a mesma coisa de aceitação. Ela não aceitava a pobreza. Ela passou a vida inteira se endividando para comprar o quê? Vou dar um exemplo como se fosse hoje. Um iPhone X para o filho dela, aquela roupa de marca. Mas o filho dela veio exatamente para participar com ela de uma vida mais simplória, uma vida mais simples. Não faltaria nada, mas ela estaria ali buscando o sustento de cada dia, numa vida humilde, para aprender o quê? A valorizar as coisas da vida, a fugir daquilo que a matéria oferece. A matéria é ruim? Não, a matéria é muito importante. Mas o materialismo, aquela busca enfreada, aquele apego pelos bens materiais, aquele desejo enfreado, isso que nos leva à derrocada. E essa mãe ficou muito triste porque ela percebeu que perdeu toda a sua encarnação nadando contra a maré, com revolta, com ódio, com orgulho, exatamente por não poder comprar aquilo que os outros podiam. Ela se comparava o tempo todo. E eu falei inicialmente com você, 7 bilhões de espíritos encarnados aqui, cada um com um talento, cada um com aprovação. Não adianta você querer ser igual ao seu vizinho, querer ser igual ao seu primo, ou aquele parente, ou aquela pessoa que você vê na televisão. Cada um com uma aprovação. Você não sabe as dores, a dificuldade do outro. Você não sabe quantas encarnações ele sofreu para talvez ter uma vida mais confortável. Você está começando agora e você já quer aquilo ali? Será que é esse o caminho? Só ter, só ter, só ter e não ser? Eu não estou falando para não ter, não. Estou falando para buscar o equilíbrio. O Espiritismo nos mostra isso. Ele não vai dizer não nem sim para cada um de nós. Ele vai nos mostrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Ele vai nos fortalecer, ele vai reforçar a nossa fé de uma maneira que nós somos capazes de confiar em nós mesmos. Fé é confiança. Fé significa que as coisas não vão dar certo, que as coisas estão no lugar certo. Todas as nossas dificuldades têm um propósito. Isso é a fé. Dando sequência, que apareceu na reunião, sem trazer a energia dessa reunião, mas falando dos fatos ocorridos, um outro irmão também, que se perdeu através da busca enfreada pela religião. Ele chegava com um sentimento de ódio muito grande de um pastor, porque ele acreditava que ele estaria num céu repleto de ouro, de estradas de bronze, de prata, e não encontrou nada daquilo. Muito triste, perdeu sua vida inteira querendo comprar um lugarzinho no reino dos céus, e hoje nós entendemos que nós estamos aqui para evoluir, passo a passo, que nós vamos voltar, que nós vamos ajudar, que nós vamos ser ajudados. Esse é o caminho da evolução. Esse é o caminho que nós precisamos. Deixa eu só ver mais um. Tem mais um interessante que apareceu lá também, que é difícil de entender. Apareceu um homem, ele foi um político muito conhecido. E ele sofreu muito na zona extrafísica, porque ele chegou como um assassino, mas ele chegou e disse que não tinha cometido assassinato nenhum. Mas aí por que ele sofreu tanto, assim como nosso irmão André Luiz, com vários livros psicografados? Ele desviou merenda escolar de crianças
em áreas extremamente pobres. E o que aconteceu? Algumas crianças vieram desencarnar por fome. Essa conta vai para quem? Ou será que essa conta fica em aberto? Não existe conta em aberto. Assim como você recebe os méritos de toda a caridade, de todo amor, de todo o carinho que você faz, você recebe também as dívidas de todo o mal que você pratica. E Deus não pune. Deus não pune. Deus é puro amor. Porque Ele te dá a oportunidade de resgatar, de fazer de novo, de nascer de novo, de se arrepender daquele caminho que eu tracei com vocês, que é o caminho da justiça. Arrependimento, auto-perdão, expiação e redenção. Mas esse espírito chegou numa revolta muito grande, sem compreender. E nós, esclarecedores, aos poucos, fomos mostrando o caminho de redenção, o porquê de sofrimento, da dor, mas com amor e sem julgamento. Sem julgamento. Um dos principais ensinamentos do Cristo: não julgais para que não sejam julgados. Aquela passagem tão importante da mulher adúltera: atirai a primeira pedra quem tiver pecados. Ninguém atirou a pedra. Ainda nós não somos capazes, nem vamos atirar pedra em ninguém. Esse é o objetivo de entender. A partir do momento que você entra numa dualidade, polariza, para cima ou para baixo, você perde a sua razão. Sempre fique no caminho do meio. Para tudo na vida, para política, para futebol, para relacionamento. Não importa. O caminho do meio é mais fácil, sim. Se eu perguntasse a qualquer um de nós aqui qual que é melhor, a riqueza ou a pobreza, eu falaria a riqueza. Porém, existe um caminho que é melhor, o caminho do meio. Se você tem um banho quente, tem 3 refeições diárias, tem um teto, tem um cobertor, tem um lar que é diferente de uma casa, você está no caminho do meio. Diferente de muitos dos nossos irmãos que habitam esse reino, que às vezes dormem ao alento, num deserto, em guerras, em fome. Nós sabemos aí que 10% da população mundial hoje, a fome bate na porta. Só quem passou pode falar sobre isso. Ela não bateu na minha porta, mas eu sei que é muito duro. Eu falo sem conhecimento de causa, mas eu sei que é muito duro, sim. A desesperança. Mas existe esperança, sim. Eu vi uma reportagem muito interessante, que as pessoas fogem no deserto através das guerras. Mas quem foge é quem? É famílias, senhores, senhoras, crianças. E existe pessoas humanitárias, grupos humanitários que vão até esses locais levar alimento. São médicos, enfermeiros, são anjos encarnados aqui, não anjos pela evolução espiritual, são aqueles irmãos que compadecem com a dor do nosso próximo. E eles vão até essas pessoas, e um deles chegou para aquelas menininhas e deu o suco, que é tipo um nutritivo, aquele que nutre as necessidades físicas, e um pão para a criancinha. E ela pegou muito feliz, e ele pediu ela o pão. E ela olhou assustada assim, olhou e primeiro guardou o pão, porque ela precisava daquele alimento. Ele olhou para ela olhou para ele, ela foi, esticou o bracinho e deu o pão para ele. Faltava o pão há muito tempo, mesmo assim ela compartilhou o pão. Existe esperança, sim. Essa é a redenção. É a oportunidade de você ser bom no muito, mas você ser bom no pouco também. Essa é a grande diferença. Deixa eu pegar a sequência aqui. Existe um livro que eu trouxe para vocês aqui. Esse aqui é o livro Jesus no Lar. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de fazer o culto do Evangelho do Lar. Quem ainda não conhecer, procure saber aqui maiores informações, que é muito importante. Nós espíritas temos esse hábito, uma vez por semana, de reunir em família, elevar o pensamento a Deus, principalmente para agradecer, não somente para pedir. Principalmente para agradecer. E esse livro é um livro que eu indico para uma leitura. Às vezes a gente está fazendo o estudo do Evangelho, mas é um livro que às vezes vale a pena ler. As histórias são maravilhosas de Neo Lúcio. Fala de Jesus, iniciando então os ensinamentos do culto do Evangelho do Lar. E no capítulo 4 existe uma lição que eu trago para vocês de forma resumida. Quem puder ler, livro de Jesus no Lar, capítulo 4, a lição da semente. E Jesus fala da dificuldade que nós temos nos infortúnios desse reino.
Você olha para um lado tem guerra, o outro lado tem miséria, tem a mentira, tem o orgulho, a vaidade. Jesus nos diz que o rico tem o orgulho e vaidade, e nos pobres a revolta, o ódio. Que é muito difícil vencer os infortúnios desse reino. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de abastecer o nosso coração de amor, de carinho que o Cristo veio nos trazer. Eu sou apenas um repetidor de sinal, como fosse aquela rede da internet. O Cristo trouxe. Eu estou só expandindo aquilo que ele falou da nossa passagem hoje. O mérito é todo dele. Para que a gente possa, então, sair fora dessas armadilhas. Assim como Cristo nos trouxe essa lição da semente, ele nos diz uma lição, uma pequena semente de trigo, uma minúscula, uma das menores sementes que é lançada à terra. Ela se alimenta ali debaixo daquela terra dura, ela suporta todo o peso daquela terra, mas quando ela sente a luz, aquela semente desperta, inicia a sua caminhada para a luz e não para mais a marcha de caminhada para a luz. Mas existia um apóstolo do Cristo, que eu gosto muito, que se chama Simão Pedro. Ele sempre questionava, porque se tem que questionar para poder tirar as dúvidas. Ele disse ao Cristo: Mestre, e aquelas pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras da caridade e não a praticam? E o Cristo diz a Simão Pedro, então, é aquela semente que ainda dorme e que não despertou. Isso nos traz uma reflexão muito grande. Todas as vezes que estamos nas provações da riqueza, nós nos perdemos no orgulho e na vaidade, porque nós queremos cada vez mais. Não é pecado nenhum a riqueza, a opulência, em ter os bens materiais. Se você perguntar a um jovem hoje, o que você quer? Eu quero um carro, eu quero uma casa bacana, tá tudo bem. Isso faz parte da caminhada de cada um de nós. Porém, se eu puder então dar uma opinião no seu caminho, procure um pouquinho mais do que isso. Procure ser também. Procure o conhecimento, aquela pergunta que não se faz na escola, com todo respeito a gente deveria fazer: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Quando a gente faz esse questionamento, muita coisa é colocada em prova. Mas, porém, quando você busca a matéria, quando você tem acesso a essa opulência, essa riqueza, existe um propósito maior. Você não tem que se preocupar com contas a pagar. Você pode ter a sua casa, você tem veículo próprio, você tem uma série de confortos para que você possa, então, auxiliar de alguma maneira. Não estou falando para ninguém sair dando dinheiro, procurando uma maneira de ajudar, não. As pessoas que trabalham nessa casa aqui, será que elas não têm nenhum problema, nenhuma dificuldade? Mas toda segunda-feira, quarta-feira, elas estão aqui firmes e fortes. Essa é uma maneira de ajudar. Uma cesta básica para quem precisa, num mês que sobrou um pouco, ou então um pão daquele irmão que está deitado ali, mas não é aquele pão de esmola e de dó. Não, o pão não é dado assim. De respeito por aquele irmão que passa por uma provação difícil que às vezes eu ainda não sou capaz de passar. Aí a visão muda totalmente. Existe um respeito entre dois irmãos encarnados em provações diferentes. É uma diferença muito grande de visão. Aquele pobre coitado passa a não ser um pobre coitado. Não importa se ele precisa ali da cachaça todas as noites para suportar o frio, a dificuldade dessa vida. Não cabe a nós julgar. Porque se tivéssemos naquela provação, talvez estaríamos da mesma maneira. Porque o Cristo veio nos ensinar. Porém, eu falei inicialmente com vocês, passamos pela provação da miséria, da pobreza. Será que nós precisamos então de muito para viver? Talvez no nosso planejamento encarnatório nós temos ali uma casinha, o feijão com arroz todos os dias, os filhos estudando. Mas não. Eu não aceito isso. Se aquele tem aquilo, eu quero ter também. Eu não quero ser. Nós esquecemos dos valores morais. Esquecemos de ensinar que aquela caneta não é sua, meu filho. Devolva. Que você não precisa daquilo. Que eu não posso te dar isso hoje, mas estude, seja um homem bom, quem sabe amanhã você pode conseguir. Essa é a grande diferença nas provações. Assim como você, quando passa na opulência, você ensina seu filho a ser bom,
a não julgar, a respeitar o seu próximo. Como é bonito ver uma criança quando vai brincar num parque, não interessa se você tem grana ou não tem. O que vale é a questão, venham a mim as criancinhas, a pureza de coração, todos brincando junto e dividindo. Isso é o mais importante. São os valores que a gente se perde. Eu fui na escola do meu filho e vi as crianças lá, todos com esses smartphones de última geração, muito melhor que o meu. E eu pergunto a vocês, será que é necessário isso? Será que elas vão entender o valor da vida, de buscar, ou elas já têm tudo que precisa? Você luta, você perde a sua encarnação para dar aquilo que você não teve. Será que é esse o objetivo da vida? Ou você tem que mostrar a dificuldade de conquistar, de lutar? São reflexões que cada um de nós tem que buscar entender. Por que eu vim dessa maneira nessa vida? Por que o meu corpo físico tem algum problema? Por que uma dor? Por que esse vício está comigo nessa encarnação? Talvez esse vício está comigo nessa encarnação há 1, 2, 3, 4, 5 encarnações. Mas agora eu estou sentado aqui porque existe uma outra porta que abriu em minha vida que eu sou capaz de mudar. Tudo tem um propósito muito grande. O nosso mestre, Chico Xavier, disse que na reencarnação ninguém erra de endereço. E o nosso outro mestre, Divaldo Franco, disse que na reencarnação ninguém nasce destinado à derrota. Ninguém nasce destinado à derrota. Porém, se todos nós acharmos que as encarnações são iguais, já começamos a caminhar em sentido à derrota. Uma derrocada, uma vida de dor e sofrimento. Nós não nascemos para sofrer, nenhum de nós. Nós somos co-criadores da nossa realidade, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas atitudes. Quando nós entramos dentro dessa casa e ouvimos aquela música suave, recebemos um passe, os outros tratamentos aqui, nós elevamos a nossa vibração, o nosso padrão vibracional, nós facilitamos o trabalho da nossa espiritualidade. Então, por que, quando a gente não sai daqui, busquemos também manter as nossas vibrações altas para poder atrair tudo de bom para a nossa vida? Talvez a riqueza não seja a melhor coisa no momento. Eu não pude ser um jogador de futebol como eu gostaria. Talvez seria uma derrocada para a minha vida, que eu venha tendo derrocadas em muitas outras vidas. Porém, eu agradeço a Deus todas as dificuldades que são colocadas em meu caminho. Às vezes é difícil agradecer também aquelas pessoas difíceis, aquele chefe chato, aquelas dificuldades, mas são trampolins para a nossa evolução espiritual. Quando nós dividimos riqueza e pobreza, é apenas passagens de experiência do Espírito, onde cada um de nós vai passar, mas no fundo do entendimento do processo, são todos espíritos em busca da lei da evolução, da lei do progresso. Todos em busca da evolução, independente da provação. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Interessante. Deixa eu achar aqui as provações. Bom, agora nós vamos falar quando nós temos na nossa encarnação a oportunidade de passar pela pobreza e até a riqueza, e da riqueza até a pobreza. Como nós nos comportamos? Na maioria das vezes é assim. Prestem bem atenção. Existia um jovem chamado Cauê. Cauê nasceu numa família extremamente simples, num aglomerado. Algumas pessoas chamam de favela, não importa. Às vezes, um lar extremamente simples é muito melhor do que uma casa onde não é um lar de inúmeros quartos, onde as pessoas não conseguem nem se encontrar. E Cauê era um jovem muito esperto. Gostava de jogar bola, gostava de brincar. E os pais, em uma dificuldade muito grande, numa casa muito simples, abriram um pequeno cômodo virado para fora. O pai era pedreiro, ele construiu uma casinha, um cômodo um pouquinho maior, com uma abertura para o lado de fora da rua que eles moravam. Então ele começava a comprar mantimento e colocar lá para poder vender. Um pacote de arroz, feijão, papel higiênico, fósforo, óleo. Ele comprava nos atacadistas e colocava para vender. Como as pessoas tinham dificuldade de buscar no dia a dia, comprava ali, às vezes anotava, e ele ia ali fazendo a sua renda dia a dia.
E quando aquele jovem, aquele pequeno Cauê, cresceu, ele começou a auxiliar naquela venda. Ele começou a trabalhar com o pai e era muito feliz. Brincava, ia na escola, brincava, depois ia ali ajudar na venda. Porém, a vendinha começou a crescer de um pequeno cômodo, de menos de aproximadamente 3 metros quadrados, começou a ampliar. Tirou um pedaço da sala, vai falar, coloca uma alvenaria aqui, vai ajustando, e o pequeno comércio começou a crescer. Aí você começou a conseguir trazer mais produtos, a venda começou a aumentar. Pois bem, aquele jovem Cauê era um jovem muito esperto. E ele começou então a entender como é que funcionava esse sistema de compra e venda. E ele começou a estudar, procurar saber, fazer alguns cursos, e foi aprendendo, e foi crescendo. Até que um certo dia, aquela casa já não suportava mais a quantidade de venda e a quantidade de produtos que eles estavam consumindo. E os pais já ficaram mais velhos, não conseguia mais trabalhar. Aí Cauê, o que Cauê fez? Ele alugou um outro local mais amplo, quase 50 metros quadrados, com aquelas prateleiras, que vendia os mesmos produtos que as pessoas não tinham acesso ao supermercado. Mas era um garoto generoso, gostava de ajudar, às vezes a pessoa via que não tinha condição, pendurava lá, levava, mas no final as coisas davam certo. Porém, aquilo foi se expandindo, Cauê foi aprendendo cada vez mais. E desses 50 metros quadrados já foi para um galpãozinho maior, onde já se vendia gás, já se vendia alimentos, já tinha um pequeno açougue. A coisa começou a crescer. Pela primeira vez, Cauê já tinha funcionários. Existiam funcionários que trabalhavam para ele. Resumindo a história, até que um dia, Cauê então se torna dono de um supermercado. Um jovem que vem de uma família extremamente humilde, consegue então construir um patrimônio de um supermercado com muitos funcionários. Funcionários no açougue, no hortifruti, no atendimento, no caixa e ele administrando. Porém, o que aconteceu com o jovem Cauê, que acontece com a maioria dos nossos irmãos? Será que ele foi generoso com as pessoas que trabalhavam? Ou ele começou então a querer ter muito mais, a explorar muito mais? É exatamente o que aconteceu. Aquele garoto bom que ajudava as pessoas, que às vezes dava um saco de feijão, um saco de arroz escondido para ajudar aquelas senhoras que estavam sem alimento, se perdeu na matéria. Se tornou um rapaz egoísta, já não ajudava mais ninguém, os salários cada vez menores, explorando cada vez mais os funcionários e buscando uma vida de riqueza cada vez maior. Eu contei a história de um jovem pelo qual o nome eu criei aqui, Cauê, mas isso acontece com cada um de nós. Será que nós estamos prontos para passar de uma vida simples para uma vida de opulência, ser donos de uma rede de supermercado, ou a gente faria a mesma coisa que esse jovem fez? Que acontece com a maioria das pessoas. Se perde dentro dos valores do egoísmo, de querer sempre mais, da vaidade, de querer se mostrar cada vez mais que está na opulência. Esqueceu de cuidar daqueles pequeninos, de voltar nas raízes pelo qual você nasceu e montar ali uma escolinha de futebol, dando alimento para aquelas crianças que estão na escolinha, montar uma creche, porque você tem condição para isso, para as mães poderem trabalhar, você colocar ali 5 pessoas ali dando o alimento, o leite, o pão de cada dia. Percebem aonde nós erramos? Por que a nossa vida anda em círculos quase sempre? Por que a gente não consegue sair daquele caminho vicioso? Porque nós perdemos a oportunidade, na maioria das vezes, que é colocada em nosso caminho. Em nossas orações, a gente pede ao Pai uma oportunidade e muitas das vezes a oportunidade está ali na nossa porta e nós desperdiçamos. Passamos por um momento de sofrimento, o que eu conversei com vocês lá no início da reunião, nas reuniões mediúnicas, os nossos irmãos em extremo sofrimento, porque depois percebem a grande oportunidade que perderam em suas encarnações. Isso acontece diariamente com cada um de nós. Perdemos os nossos valores. Por isso eu volto a falar com vocês a nossa responsabilidade. Filho, essa caneta não te pertence, esse apontador não te pertence. Peça desculpas. Porque quando você é fiel no pequeno, você é fiel no muito. São os valores morais que nós precisamos de aprender. Quando Jesus nos disse, orai e vigiai, é exatamente isso.
para não esquecer os nossos valores. A gente sai de uma miséria muito grande e vai para uma riqueza e às vezes esquece todos os nossos valores. Eu estou contando para vocês uma história apenas numa encarnação, mas a gente repete isso constantemente em nossas encarnações. A gente não sai desse círculo vicioso. Às vezes a gente nasce com uma riqueza muito grande e perde a oportunidade de ajudar. Nasce numa pobreza muito grande e se revolta, não tem resignação e fica nesse ciclo de encarnação por muito tempo, como se fosse uma semente que está dormindo, como a lição do livro Jesus no Lar, que não desperta, que não consegue enxergar a luz de oportunidades que é colocada em nosso caminho. Nosso tempo está se findando. Deixa eu contar uma história ao contrário, então. Existia um irmão chamado Antônio. Nós até crescemos junto, uma história muito interessante. E desde cedo a gente saiu para procurar emprego e tal, e ele conseguiu um emprego num banco. Na época chamava office boy, não sei se vocês lembram dessas profissões, ou escriturário. Era muito bacana, a gente saía com a mochilinha Samsonite, cheio de envelope, mas uma alegria tão grande, com o Walkman, cantando, ia para o centro pagar as contas. E esse irmão, então, conseguiu essa oportunidade num grande banco e ele foi crescendo lá dentro. Até ele conseguiu ser um gerente geral. Uma grande alegria esse irmão ter conseguido chegar nesse posto. Conseguiu, então, grandes conquistas materiais. Tinha uma bela casa, uma casa com piscina, tinha um sítio, a gente encontrava sempre, tinha bons carros, e isso é muito bom. Não existe erro nenhum nisso. Porém, um outro banco estrangeiro comprou esse banco. E o que eles fizeram? Exatamente. Dispensaram todos os irmãos que tinham cargo alto. O que aconteceu com esse irmão? Eu não dou sorte na vida. Deus não olhou para mim. Não existe justiça. O que eu faço agora? Entrou numa depressão profunda, porque não podia mais manter o sítio, aquela casa, os filhos estudando, cada um com carro, aquela opulência muito grande. A falta de resignação e resiliência, aceitação dos caminhos que a vida nos coloca. E a resiliência é a capacidade que nós temos de moldar de acordo com aquele momento que nós passamos. A vida estava deixando claro para ele que ele deveria aprender a cair, conversar com os filhos. Ô meu filho, não ter vergonha, nós passamos por um momento de dificuldade. Talvez um carro só para a família toda, ou um transporte público, uma casa mais simples, mas um lar. Mas a dificuldade de aceitar, até mesmo retirar a própria vida. Sair dessa encarnação pela porta mais difícil, que é a porta do suicídio. E depois de um transtorno, de uma dificuldade muito grande para chegar novamente ao patamar que chegou das oportunidades que a vida nos dá. Eu vou resumir essa história por causa do nosso tempo, mas isso acontece constantemente. A gente tem muita dificuldade. Quando a vida nos coloca num patamar um pouquinho abaixo, não precisa ser um tombo tão grande, a resiliência, a resignação some. Nós não aceitamos. Achamos um infortúnio da vida, achamos que não houve justiça, mas é apenas uma oportunidade para o nosso crescimento. Em você abraçar a sua esposa e abraçar a sua família e dizer o seguinte: vai passar um pequeno momento de tempestade em nossa vida, mas toda tempestade passa. A não ser que você, então, ache extremamente confortável passar por aquele momento de tempestade. Mas se você caminha com Cristo, se você tem a confiança em Deus, mantém as suas vibrações altas, a gratidão no momento de dificuldade e a gratidão no momento de opulência, qualquer tempestade passa. Eu afirmo para vocês com as palavras do nosso Mestre Jesus: qualquer tempestade passa. E para finalizar, alguém quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta? Senão eu vou nas considerações finais do nosso estudo. Bom, é só para falar com vocês que a vida é uma grande escola. A vida é uma grande escola. E todas as vezes
que nós passamos de ano, nós não precisamos repetir. Então, meus irmãos, independente da provação que nós estejamos passando, vamos nos esforçar através dos valores que o Cristo veio nos ensinar, para que possamos então parar de repetir de ano, ou parar de repetir as nossas encarnações com erros simples, com muitas oportunidades que nos são dadas. É como se cada um de nós fosse um guerreiro e descêssemos então para uma batalha. E quando um guerreiro tem um propósito e ele trabalha junto com a fonte criadora, com Cristo, não importa se do lado de lá tem o triplo do exército contrário, você tem um propósito. Ou seja, não importa o tamanho de dificuldades que nós vamos encontrar em nossas vidas, se nós temos um propósito, a vitória é certa, porque nós somos espíritos imortais. Nós somos filhos do todo, de Deus, do nosso Mestre Jesus, que caminha juntamente conosco. Muito obrigado a todos. Foi uma grande alegria estar com vocês essa noite. Eu espero mais oportunidades de participar com vocês dessa comunicação, dessa bênção que é o Evangelho de Jesus Cristo, através da luz da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado.